A gente ouvindo o produtor no dia a dia, a gente percebeu que tinha um desejo de, além de cuidar do rebanho, tratar o rebanho, incrementar a produtividade. E assim nasceu esse projeto. Nos tratamentos convencionais, você traz o animal ao curral para ser tratado. E no nosso caso, nós levamos o medicamento até o animal, via dieta dele. Então tudo foi muito novo. A cada momento a gente foi construindo, comemorando a cada porteira que a gente conseguia passar, né, na verdade. Só que antes da empresa, eu vivenciei o Empretec. E o Empretec, ele mudou minha vida. O Sebrae, ele é uma escola de inovação. Ali eu aprendi a planejar, ali eu aprendi a enxergar a empresa lá na frente, vamos dizer assim, toda como ela é hoje. Eu atribuo boa parte do crescimento nosso a essa parceria realmente com o Sebrae, essa capacidade de inovação que o Sebrae tem e que também entrega para os parceiros. Tinha uma pessoa que ela era minha cliente, né? E ela era do Sebrae. Aí uma vez ela me encontrou, ela perguntou como que eu tava. Aí eu falei que não tava bem, que tava pensando em ir até embora do país. Que inclusive já tinha olhado tudo, já tinha olhado passagem, já tinha olhado lugar para morar, já tinha tudo, praticamente tudo certo. Ela pegou e falou: não, vai lá no Sebrae para conversar comigo, não faz isso antes de conversar comigo não. Eu fui, nós fizemos alguns treinamentos, ela conversou muito comigo, me explicou muito e desde então a empresa só vem melhorando e crescendo. O Sebrae me ensinou a organizar a empresa, né, e a parte de financeiro, né, que eu não tinha um controle financeiro. A minha filha, hoje ela toma conta da loja, né, o meu filho ele toma conta da área de tecnologia. Eles vão fazer o negócio crescer, vão fazer o negócio ir para frente, fazer o nome da empresa crescer como eu sempre sonhei. Se não fosse pelo Sebrae, talvez nem no Brasil hoje eu estaria, e mesmo meus filhos estariam trabalhando comigo mais hoje. Nós estamos de volta aqui com o Fórum de Minas, aqui no canal Viver Brasil. Canal Viver Brasil transmitido pela Claro Net, aqui nos canais 9 e 527 HD, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, a cada um dos municípios que estão acompanhando o nosso muito obrigado, e a gente segue com o Fórum de Minas. O Fórum de Minas tem o objetivo de, ao longo da programação, entre segunda-feira, dia 25, e sexta-feira, dia 29, apresentar uma série de pontos de vista, uma série de informações que fazem parte do nosso estado, de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste e, obviamente, a região central de Belo Horizonte. E agora nós vamos ter a participação de dois personagens. Mas antes de falar dos personagens, só fazer um registro aqui novamente. Como é que a gente está com a programação do Fórum de Minas? Na segunda-feira a gente deu a largada com o norte de Minas e o Jequitinhonha. Na terça-feira, hoje, a gente está falando de leste e Rio Doce. Na manhã, na quarta-feira, dia 27, a gente fala sobre a região sul e a zona da mata. Na quinta-feira, sobre o oeste e o Triângulo. E para finalizar, na sexta-feira, dia 29, a região central e a grande BH. Então é uma programação completa que tem este objetivo de, ponta a ponta do nosso estado, falar e escutar o que de fato está sendo realizado em cada uma dessas regiões. Agora aqui a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco melhor sobre uma área que é fundamental para o nosso desenvolvimento econômico. Minas Gerais tem realidades naturais que são absolutamente únicas. Então, nós vamos falar um pouco sobre turismo, sobre cultura. E aí nós vamos ter aqui a presença do secretário de Cultura de Governador Valadares, que é a nossa capital aí da região leste. O Kevin, ele vai participar de maneira virtual. Ele já está aqui conosco ou ainda está tentando entrar? O Kevin. Ainda não? Ok. Além do Kevin, o Kevin, ele é psicólogo clínico, ator, escritor
mentora em desenvolvimento comunitário, tem MBA em gestão estratégica de pessoas, formação em orientação profissional e mobilização social de comunidades. Atualmente é o secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Governador Valadares. E para ter essa conversa aqui sobre essa área, a gente ainda vai ter, conforme eu disse no início, a presença da secretária adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais, a Milene Pedrosa. A Milene Andrade Pedrosa é graduada em Relações Públicas pela PUC Minas e pós-graduada em Gestão e Responsabilidade Social também pela PUC. Ela ocupa atualmente o posto de secretária adjunta do Estado de Minas, atuou em cargos como a Subsecretaria de Turismo, Superintendente de Biblioteca, Museus, Arquivo Público e Equipamentos Culturais e gestora do Circuito Liberdade, da Secretaria de Cultura de Minas Gerais. Gestora do Circuito Liberdade é o circuito lindo que tem ali em torno da Praça da Liberdade, em que vários prédios, vários equipamentos ali que antes eram públicas, tipo Secretaria de Educação, secretarias do Estado, se transformaram em ambientes de cultura. Esse é o Cultura Liberdade da Secretaria de Minas Gerais. Relações Públicas da Confederação Nacional da Indústria, diretora de marketing da Embratur, gestora de empreendedorismo social e projetos sociais. Enfim, são duas pessoas com muita carga e com muita informação vinculada a essa área que tem em Minas Gerais fartura, seja nos arredores de Belo Horizonte, seja nos arredores de cada capital aí, de cada capital regional, o que não falta são belezas naturais. Então, vai ser importante a gente ter essa referência aqui. O governador Valadares tem o Pico do Ibituruna, que é uma das áreas mais famosas do Brasil para saltar de parapente, de asa delta, de equipamentos aí voadores de modo geral. Além disso, é importante frisar que no longo do dia de hoje a gente vai ter algumas participações muito importantes. Nós vamos ter o secretário de Planejamento de Teoflotone, o Tarcilei Brito, o Franci Alves, que é um case de agronegócio. Na verdade, o case de agronegócio é o Ordilei Lopes Meira, produtor rural, cafeicultor e proprietário da Fazenda Surubi. Ele vai estar aqui conosco daqui a pouquinho. Outro produtor de café, o Everton Chaves. E para finalizar, o presidente da Brasel Regional Rio Doce, proprietário do Bar do Fred, aí em Governador Valadares, e o Rodrigo de Santi, que é presidente da Brasel no Vale do Aço e proprietário da hamburgueria DM6. E para finalizar, a gente vai ter uma participação do prefeito de Teoflotone, Daniel Sucupira. Está fazendo um trabalho super bacana por lá e vai estar contando aqui para a gente quais são essas ações que de fato estão ocorrendo. Então, são várias conversas que a gente vai ter no decorrer do Fórum de Minas e, obviamente, nós queremos que você participe. Para que você participe ainda mais próximo, você pode mandar qualquer sugestão. Aliás, primeiro, passar a seguir o canal Viver Brasil no Instagram, caso você não siga. E a partir daí, passar a sua mensagem, a sua sugestão, a sua opinião em relação ao que a gente está tratando aqui ao longo do dia de hoje, terça-feira, e ao longo dessa semana no Fórum de Minas. Então, @canal Viver Brasil. Já segue? Se não segue, pode passar a seguir. Para que a gente aguarde de fato a chegada dos nossos dois convidados, que ainda não chegaram, um vai entrar virtualmente e a outra, que é a Milena, vai participar presencialmente aqui conosco.
A Milena já chegou, deve estar entrando aqui nos próximos segundos, e o Kevin está para entrar, mas ainda não conseguiu fazer essa conexão funcionar de fato. Portanto, o que a gente vai ter aqui agora é já a presença da Milena para que a gente converse um pouco sobre a questão do turismo em Minas Gerais, da cultura e o que a gente pode esperar sobre esta parte tão importante. A gente está tendo, ao longo do governo Zema, uma figura aí super bacana, que é o Leônidas Oliveira, está fazendo uma gestão e uma atuação em prol da cultura e do turismo em Minas Gerais realmente diferenciado. Uma das coisas interessantes, para quem não conhece Belo Horizonte, aliás, e para quem vem aqui de vez em quando, é importante falar. O Palácio da Liberdade, que ao longo de muitos anos foi casa do governador de Minas, sede do governador de Minas, ele passou a ter uma outra função. E eu vou falar também com a Milena sobre isso. Toda hora que a gente passa agora na Praça da Liberdade, o que a gente vê é de fato o Palácio da Liberdade 100% aberto para a população visitar, para a população transitar. Todos os sábados e domingos, pelo que eu estou vendo, está tendo algumas atividades lá dentro, com operações mesmo, que eu queria entender o que são elas. Parece que o Kevin realmente já entrou, conseguiu entrar ou não? O Kevin já está aí? Já sim, bom dia. E aí, olha Bom só dia. como é que são as coisas ao vivo. Eu tive que ficar 10 minutos, 15 minutos fazendo esse meio de campo aqui, sem parar de falar um minuto, para esperar a nossa secretária Milena e o secretário Kevin. É ao vivo, eu não tinha como parar de falar aqui. E aí fui tecendo os comentários sobre turismo. Frase, quem sabe fazer ao vivo, Exato. Gustavo? Não tem problema não. Minha prezada Milena, eu vi que você Milena, tem fala uma... com ele que é o nosso jeito mineiro de ser. É isso mesmo, Kevin. Eu vi, Milena, que você tem um histórico grande no turismo, uma passagem por diversos momentos aí, não apenas neste caso agora como secretária adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Você já teve passagens na CNI, você já teve passagens na própria diretoria de marketing da Embratur, que é o que cuida do turismo brasileiro. Eu estava falando aqui sobre essas questões quando eu estava aguardando vocês, e aí eu fui lembrando de algumas coisas muito importantes. Certamente uma delas é o que foi feito aqui em Belo Horizonte, justamente nesse local, que é a região onde está a Praça da Liberdade. Então ali você tinha diversos prédios, diversas construções que no passado foram secretarias ou outras instituições do governo do estado. E no governo Aécio, se não me engano, no governo Aécio Neves, houve essa transformação desses equipamentos em um circuito cultural. Isso realmente trouxe uma nova realidade para aquela região. E agora, você, quando está andando ali na Praça da Liberdade ou algo similar, é impressionante ver o Palácio da Liberdade 100% aberto, com barraquinhas, com coisas sendo vendidas e por aí vai. Então, essa história eu queria que você falasse um pouco sobre essa abertura de Belo Horizonte para o cidadão, de maneira geral, e o que a gente tem de novidade aí também nessa área cultural para Minas Gerais receber tanta gente igual está se propondo. Bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todas e a todos. Gustavo, uma honra estar com vocês aqui nesse projeto tão bonito. O secretário Kevin, meu querido aí, né, representando os outros secretários, né, municipais de turismo e cultura desse estado lindo. São 853 municípios, né, Gustavo? Eu falo, é coisa demais, né, pra gente trabalhar. Mas começando com essa cidade
cidade linda nossa de Belo Horizonte, o circuito cultural realmente ele nasceu mais ou menos 11 anos atrás. Ele era ali no entorno da Praça da Liberdade, com os equipamentos que eram de equipamentos públicos, né, de instituições e de secretarias, e aí ele foi criado para ser um circuito cultural, de atrativos turísticos e tudo mais. E sempre foi um sucesso, eu tive a honra de participar desse processo, né, não pelo governo, mas como eu tinha uma empresa de eventos, então eu fazia muita coisa ali, de produções culturais, produções de projetos ali, e eu tenho um carinho muito especial, porque é muito potente Belo Horizonte, né, como a capital de um estado muito cultural, muito forte, né, com uma presença muito forte da cultura. E aí, desde que a gente assumiu, em torno de 2020, a gente já fez uma mudança grande no Circuito Liberdade, né, o governador primeiro não quis, né, ali utilizar o Palácio da Liberdade, né, como despacho, usa a cidade administrativa, mas a partir, o que a gente fez em 2020? A gente ampliou o Circuito Liberdade, em vez de ele ter 16 equipamentos como era antes, a gente pegou o projeto de Araão Reis, que é o entorno da Avenida do Contorno, de 1895, e criamos um espaço mais da economia, da criatividade, um espaço mais ampliado. Então, hoje a gente está com quase 40 equipamentos culturais e, claro, como você disse, o mais efervescente de todos eles é o Palácio da Liberdade. Nas pesquisas que a gente fazia de turismo desde 2020, né, a partir do Observatório do Turismo do Estado de Minas Gerais, sempre aparecia qual o equipamento que você gostaria de visitar. O Palácio da Liberdade era sempre que batia todas as metas, todo mundo queria participar ali daquele espaço. Então, tem um ano aproximadamente, o governo transferiu o Palácio para a gestão da Secretaria de Cultura e Turismo, e a partir daí a gente vem criando uma série de políticas públicas a partir dali, né? Então, é claro que ali são eventos e projetos que acontecem culturais para fortalecer não só a nossa capital, mas o nosso estado, mas a gente sempre reverbera isso. Uma ideia disso, por exemplo, é o Natal, quando a gente celebra o Natal, ilumina a praça, o circuito, e também faz isso para todas as cidades de Minas. A gente fez isso na festa junina, né? Teve uma linda festa junina no Palácio da Liberdade, e fizemos também ação de promoção nas outras festas juninas que acontecem em todo o estado. Então ele serve, né, não só para fortalecer a programação cultural e como atrativo turístico da cidade de Belo Horizonte, mas também para a gente iniciar grandes projetos importantes que vão reverberar em todo o estado, como na região leste do Kevin, né, ali em Valadares, entre outras. E o turismo, ele vem sendo um destaque mesmo no nosso estado. A gente percebe a importância que ele tem para o desenvolvimento social e econômico, né, de todo o nosso estado. Ele é uma alternativa muito bonita, né, que é uma cadeia muito grande. Tem um estudo de uma professora da USP, a Mariana, que hoje inclusive trabalha na Embratur, que dos 1.200 e alguns quinais que existem de atividade econômica, o turismo impacta 571 atividades. Olha o poder. 2.200, praticamente 50% está vinculado ao turismo. Olha isso, Gustavo, a força disso, porque a gente às vezes vai numa cidade turística, a gente não enxerga a farmácia como impactado por essa atividade, mas de forma indireta, né? A gente que é turista, a gente vai na farmácia, a gente compra as coisas, então tem uma potência econômica muito grande no turismo. Então, no ano de 2021 e 2022, a gente fez um projeto que é o Reviva Turismo, e a gente teve 108 mil empregos da economia da criatividade, que a gente chama, junto com a cultura e o turismo, e essa força, né, do turismo no estado. Então, a partir disso, a gente tem números, por exemplo, só o mês de julho, a gente teve quase 6 mil empregos na atividade da economia da criatividade, 10% a mais do mês anterior. Então, a gente percebe como é importante na geração, né, de emprego e renda, e como a gente também vem transformando o nosso estado. A gente celebrou a mineridade a partir disso, que é importante pela diversidade e grandiosidade do nosso estado, a gente tem algo que nos une, e o que nos une é a nossa cultura de ser mineiros, né? A parte boa da gente ter afeto, receber as pessoas, né? Então, isso que a gente vem trabalhando, não só a criatividade, a economia da criatividade, a força das nossas festas tradicionais, dos nossos povos originários, da nossa arte como todas as linguagens artísticas, as festas. Olha como que Belo Horizonte hoje está com os festivais, né? Os hotéis cheios, né? Valadares aí, linda de viver, que tem também, além de muitas festas, né, diversas outras questões do turismo. Então, nós estamos aí só aumentando esses números e entendendo que o turismo é uma plataforma linda para cada vez mais o nosso estado ser mais visto, e também a transformação interna dele, né? Pode falar mais? Posso. Pode Quer? continuar. Aquela, você morre, eu continuo, se você quiser. Você tá doido, tá um espetáculo. Muito bom de escutar. Valeu esperar. Vamos lá. Em relação a essa abertura do Palácio da Liberdade para a população,
Qual o volume de gente que tem tido ali semanalmente, mensalmente, e o que é relativo a Belo Horizonte e o que são pessoas de outras cidades de Minas Gerais ou de fora? O que é Belo Horizonte e o que é turismo? O Circuito Liberdade, até junho deste ano, de janeiro a junho, ele recebeu mais de 2.500.000 pessoas do circuito como um todo. Isso é uma representatividade muito grande, se a gente pensar que os anos passados, o número máximo de visitantes foi esse de 3 milhões. Então, a gente já até junho, a gente já teve uma perspectiva muito maior do que o ano passado. Peraí, você está falando do que circuito no Circuito como um todo. Liberdade, ao longo de um período de um ano... 6 meses, né? Não, até junho. Peraí, ao longo de um período de um ano, você falou que teve 3 milhões nos anos anteriores. E aí agora, em meio ano, já teve 2 milhões e meio. Prova que a expectativa é de chegar, por exemplo, em 5 milhões. Por aí? Mas aí eu te pergunto, você que conhece o turismo brasileiro, o turismo brasileiro, a gente não tem mais do que 5, 6 milhões de turistas internacionais no Brasil. Você está me falando que uma ação que é vinculada ao turismo e à cultura de Belo Horizonte, que é o Circuito Cultural da Liberdade, vai receber, ao longo de um ano, praticamente tudo que o Brasil recebe de turismos vindos de fora. Correto? Correto. É isso? É isso. Muito legal. É um número bem expressivo, né? E o Palácio... E esse pessoal aí, esses 2 milhões e meio, de onde? Belo Horizonte? Ou não, a gente como é tem que é ele de forma ampliada, né? Então a gente tem da região metropolitana de Belo Horizonte, mas a gente tem também um mapeamento aí que pelo menos entre 20% e 30% são de fora, né? Mas de Minas e do Brasil. Desses 2 milhões e meio, 30% não são de Belo Horizonte? Não são de Belo Horizonte, exatamente. Okay. Porque o turismo, assim, a cultura tem essa importância, né? E faz o turismo, porque também para dentro é turismo, né? Não deixa de ser quanto o próprio Belo Horizontino, né? Participa das atividades, né, culturais, como também a região metropolitana, como também os outros que vêm. Belo Horizonte é a cidade, né, da gastronomia, criativa pela gastronomia da Unesco, a importância disso. A gente tem no entorno de Belo Horizonte essa força muito grande de outros atrativos turísticos. Por exemplo, você falou internacional, eu entendo que um dos nossos atrativos internacionais é Belo Horizonte junto com Inhotim, né, que tem uma perspectiva muito grande. A gente percebe que a gente recebe muitos turistas nessa região, Minas Gerais inteiro também, mas eu acho que esse lugar tem uma atrativo muito grande de turistas internacionais, como do Brasil inteiro. Então sabe, Gustavo, os últimos números, Minas Gerais tem crescido no volume da atividade turística mais que o dobro da média nacional. Isso quer dizer que as empresas estão crescendo, né, que a gente está tendo mais empresas fazendo isso com mais lucro e a gente aumentando esse volume cada vez maior. Então a gente percebe que a gente saiu um pouquinho de trás das montanhas, eu brinco disso, para falar o tanto que o Estado é legal. Olha esse movimento que a gente já fez no aumento turístico do nosso Estado. E Minas Gerais é bonito demais. A gente está falando de Belo Horizonte do circuito cultural, mas vamos falar, né? A gente tem o turismo de natureza maravilhoso. Olha os nossos parques, né, que a gente tem em Minas Gerais, né? A gente tem Canastra, Caparaó e Peruaçu, que são federais, mas a gente tem o do Rio Doce, o do Vale do Rio Doce, que é estadual. A gente tem Bitipoca, que é estadual. São parques belíssimos que a gente, né, tem muitos visitantes. Além disso, a gente tem um turismo de esporte, um turismo esportivo muito grande. Há pouco tempo teve uma prova linda dos Caminhos do Rosa, de Guimarães Rosa, aqui perto em Codesburgo, né, que é uma maratona. Então, assim, eu falo que eu sou apaixonada com esse estado, que não tem jeito não, o trem aqui é bonito demais. E já morei naquela Valadares maravilhosa, naquela região ali, é outra coisa linda de viver aquela região. Então a gente tem uma beleza, não só natural, mas uma coisa que eu conto, que eu acho que é o nosso principal atrativo, somos nós mineiros. Eu falo que a gente é muito legal. Fala sério, né? Eu tenho um caso clássico que eu sempre conto, Gustavo. Eu estava em Ouro Preto, num projeto lindo que tem lá, que chama Fórum das Letras, que é um festival literário da UFOP, lindo. Nesta época, eu trabalhava no Sesc Paládio, fui gerente do Sesc Paládio, né, durante 6 anos, e eu fui participar do projeto. Aí eu estava subindo uma das ladeiras maravilhosas de Ouro Preto, queria comprar uma água, uma garrafinha de água. Era uma padaria bem pequenininha. Estava eu uma amiga minha, né, que trabalhava comigo. A gente só tinha uma garrafinha de água com gás. Eu falei, não, deixa, eu compro lá em cima, enfim. Aí eu tô escutando assim, eu na porta da padaria. E eu não estava entendendo quem estava me chamando. De repente eu olho para cima, aquelas casinhas de Ouro Preto, né, dupla. Era uma senhorinha, fala, vem cá, boba, eu tenho água aqui em casa. Como que você faz desfeita, Gustavo? Subi,
tomei água, café, comi broa, vi foto da família dela e fui pro evento atrasada, né? Porque não tinha jeito. Então fala que Minas Gerais não tem uma beleza que é o ser humano, né? De atrair, de ser e de ter essa vontade de ajudar muito bonita, né? De servir um cafezinho, de falar que você é bem-vindo na terra dele. Então acho que é um dos nossos principais atrativos, né? Estou absolutamente encantado pela forma como você está falando de Minas Gerais, sobre a sua função. Acredito que quem está nos assistindo deve estar também bastante atento ao que você está falando e à forma como está falando. Vejo que você, não é à toa pela trajetória, é uma encantada pelo turismo. Eu comecei a ser impactado pelo turismo no sentido profissional, a partir de uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida, que é o senhor Valfrido dos Mares Guia. Sim. Foi o primeiro, na verdade não foi o primeiro ministro, foi quem criou o Ministério do Turismo, a partir do próprio governo Lula, do primeiro governo Lula, se não me engano. Foi isso. A partir daí, ele começou a dar um show nesse país afora, estruturando uma forma mais organizada, mais qualificada, usando os equipamentos que tinham e que existem em cada estado, os conventions bureaus, as secretarias de estado, as iniciativas que trabalhavam em torno do turismo. Então, entendo que ele ali teve uma participação fundamental neste olhar para o turismo mais profissional, mais evoluído. Fico vendo aí algumas transformações que a gente está tendo em relação ao consumo, em relação à forma de usufruir do turismo de maneira geral. Estou vendo uma mudança, não aqui no Brasil, mas uma mudança no planeta. A partir da própria chegada dos marketplaces aí de turismo, dos Booking da vida, e a partir da chegada do Airbnb especificamente, e agora eu estou vendo que essa tecnologia está avançando tanto que nem essas partes estão sendo as prioritárias, porque você está tendo um acesso direto aos próprios estabelecimentos. Então, eu estou vendo aí que existe uma expansão muito grande de um turismo qualificado nos arredores das cidades, das capitais principalmente, e aí são as capitais do mundo, lugares que estão sendo criados ali, associados à natureza, associados a uma forma de fugir momentaneamente das capitais. E eu estou vendo que isso está acontecendo, repito, no planeta inteiro. Não é em Belo Horizonte, não é em São Paulo, é no planeta inteiro. Está explodindo de novas ofertas com esse perfil. Fico vendo aqui, nós temos oportunidades lindas, e aí eu estou seguindo agora especificamente para a região leste. E aí eu estou falando de símbolos do turismo, como é o Pico do Ibituruna. Maravilhoso. Então, ele é um símbolo, ele não é uma questão minha ou sua, ele virou um símbolo de Minas Gerais. A partir de Governador Valadares, o Pico do Ibituruna, para quem aprecia aquele tipo de ação, aquele tipo de atividade, virou um símbolo de Minas. O Pico do Ibituruna é muito mais Minas do que Governador Valadares. Então, esse tipo de impressão é muito louca. O turismo, a cultura pode causar, pode provocar esse tipo de sensação. E aí, indo, portanto, para a região leste e Governador Valadares e tudo que estiver ao redor, antes de passar a palavra para o nosso secretário Kevin, eu te pergunto, em relação a estas atividades regionais, ao que o Estado pode fazer para fomentar os turismos locais, culturais, regionais, o que está acontecendo por parte do governo em locais como é o caso Leste, Rio Doce e as outras regiões do estado de uma maneira geral? Como é que a Secretaria está atuando de maneira recorrente para fomentar secretarias e trabalhos como o do secretário Kevin? Bom, a gente tem, você falou aí, né, do início do Ministério do Turismo, do Valfrido e tudo mais,
foi criado ali uma política muito importante que chama política de regionalização do turismo. Em Minas Gerais, como sempre, a gente é quietinho, mas a gente não é bobo não, a gente foi pioneiro nessa política. O que é? A gente regionalizar as regiões, e Minas Gerais, pelo tamanho dela, sempre precisou dessa regionalização. Então, né, Valadares faz parte de uma das 45 instâncias de governança regionais, que a gente chama IGRs, que eram os antigos circuitos turísticos, e que a gente pode trabalhar de forma regional com os territórios, né, a partir da secretaria dessa política. É uma política pública muito importante que a gente, né, dá continuidade, a gente está dando continuidade, mas também com uma série de renovações dela. É uma política que a gente consegue conversar diariamente, né, com essas regiões, entendendo suas particularidades. Elas têm o ICMS turístico, que inclusive uma pauta linda, ela é 0,1% do ICMS turístico, a gente conseguiu, junto com a Assembleia Legislativa, passar o valor para 0,5%, né, do ICMS dentro da lei Robin Hood. Então a gente vai também ter agora mais ainda valores, né, para o turismo mineiro. Então, a partir daí, a gente faz um trabalho de promoção, de capacitação, de estruturação do turismo com todas as regiões. Né? Minas Gerais, pela essa amplitude, a gente tem 45 instâncias de governança e cerca de 630 municípios regionalizados, que a gente chama. Aqueles municípios que estão preparados com a política pública do turismo, que tem um plano de turismo, que tem um conselho de turismo, que tem fundo de turismo e que participam dessas instâncias de governanças regionais. Dos 853 municípios, cerca de 600 têm essas funções. E tem essas funções, tem as atividades turísticas organizadas e que, junto com o Estado, com uma certificação que a gente dá tanto para a instância de governança quanto para os municípios, a gente consegue trabalhar integrado. Ano passado e ano retrasado, a gente teve editais que a gente fez para promoção turística, para apoiar cada uma dessas regiões. Esses editais, né, foram feitos através da Lei Miroski, então vários foram contemplados para fazer a promoção turística. Então, a gente trabalha de uma maneira muito integrada, Gustavo. A gente tem a Federação dos Circuitos Turísticos, a gente tem um Conselho Estadual de Turismo, então a importância, né, dos empresários, dessa troca que a gente tem no Conselho Estadual de Turismo. Agradeço todos os conselheiros, são muito atuantes e a gente trabalha junto com eles. A gente tem também uma rede de gestores, de secretários municipais de Cultura e Turismo do Estado, que é muito importante. A gente faz no mínimo 2 encontros anuais em Belo Horizonte, juntamos todos para discutir as políticas públicas, necessidades. Então, tudo isso a gente tem construído de uma forma muito coletiva. Hoje mesmo, por exemplo, eu estou indo para o Rio de Janeiro, a gente está indo para a ABAV, que é uma feira importante da Agência Brasileira de Viagens, né? E a gente vai participar com um grande stand, falando de todos os nossos produtos mineiros, das nossas rotas turísticas, né? E Valadares e a região do Vale do Rio Doce, ela é muito importante para o turismo, né, de natureza, de aventura. E é legal um pouco da sua fala passada, que você falou das novas formas de turismo. Uma coisa que eu enxergo em Minas Gerais, a gente tem um turismo de experiência. E a experiência se dá através do quê? Da cultura, que não só a gente como povo, como de todas as nossas, né, todas as artes, as nossas festas populares. E hoje em dia, o mercado, eu viajo muito pela secretaria, faço as feiras, né, tanto nacionais, internacionais e outras questões, circulo muito no estado. Eu viajei 80 mil quilômetros só em 2 anos, em Minas Gerais. Agora? Foram os 2 últimos anos, só em Minas Gerais. Você andou? Andei, sou rodada, o negócio é esse. Eu fui aí nesse estado todo, adoro esse estado todo, por isso que eu falo com tanto carinho. Mas a gente vê que hoje o turismo de luxo não é aquele turismo só que você paga caro, existe essa parte ainda. Mas o turismo de luxo é você ter uma experiência legítima. E é através da cultura que você consegue isso, né? Quando você senta, né, em qualquer lugar e vai descobrir a história daquele lugar, vai poder conversar com as pessoas, vai poder ver coisas que contam a cultura, a história, os espaços. Então, assim, por exemplo, a gente tem feito isso muito com o turismo rural e o turismo de base comunitária. Olha os nossos produtos, gente, os queijos, os cafés, né, as nossas cachaças, vinhos e azeites maravilhosos, né? Então, eu falo que essa Minas Gerais, essa terra dá de tudo, que a gente brinca que é o terroir, né? Não é nem terroir, nossa terra é muito boa. E essa experiência, esses produtos mineiros fazem a gente mostrar muito quem somos e muito da nossa cultura. E isso tem sido uma parte forte. Minas Gerais é um grande produtor de café, o maior, se fosse um país, seria o maior produtor. E de cafés especiais nem se fala, né? A beleza e a gostosura que são nossos cafés e todos os outros. Lá em Valadares mesmo tem queijos maravilhosos. O Kevin me apresentou cada queijo que eu fiquei babando, não foi, Kevin? Então a gente
A gente tem fomentado essa troca a partir de todas essas características, né, do Estado e feito muitas ações de promoção. O Estado de Minas está muito preparado. A gente tem um aeroporto muito maravilhoso, né, que foi eleito 2 vezes como o melhor aeroporto do Brasil. A gente tem conectividade. Valadares tem voos diretos para Valadares, mas outros estados. Então a gente tem crescido com a forma que eu acho mais bonita de fazer as coisas, de forma coletiva, sem o Kevin lá na ponta, sem as instâncias de governança, sem os conselheiros de turismo, os empresários, a gente não fazia nada disso acontecer, né? Então isso que nos dá orgulho de fazer, que a gente sabe que está todo mundo junto, independente de qualquer coisa política, a gente está trabalhando para o bem do nosso Estado, e é isso que nos interessa e me interessa como servidora pública desse Estado lindo, né? Que maravilha escutar isso. Doutora, eu acho que tudo aí que você falou realmente está mais do que claro sobre as posturas do governo, sobre o que está se passando no turismo em Minas Gerais, os trabalhos que estão sendo feitos. Realmente a gente tem muitos locais lindos em Minas Gerais, em todos os critérios, em todas as formas que a gente olhar. Tive a oportunidade de conhecer em relação à região leste, a Governador Valadares, tive a oportunidade de conhecer não só o Pico do Ibituruna, mas o que está em torno dele ali, as pousadas que tem, as atividades que são correlacionadas. Em relação a essas passagens vinculadas ao turismo e a essas experiências de modo geral, essa história de termos aí esses sentimentos, como é o caso do Pico do Ibituruna, que é um sentimento de Minas, eu acho que isso certamente é que vai fazendo essa engrenagem ficar tão vigorosa como ela se torna. Em relação a Governador Valadares e as ações que estão sendo feitas aí, meu caro escritor, ator, psicólogo clínico, mentor em desenvolvimento comunitário, ilustre Kevin Figueiredo. Muito obrigado pela presença aqui. É a segunda vez que você está conosco, correto? Sim, é a segunda vez. Eu participei da edição de 2021. E é uma alegria muito grande poder estar aqui. A gente está aqui com um pouquinho de dificuldade de conexão, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Aí a gente vai conseguir contribuir aí da melhor forma. Ô Kevin, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a realidade, então, de Governador Valadares e os arredores. Porque, obviamente, o Governador Valadares, por ser a capital regional que ela não é vinculada a si própria, ela é vinculada à região onde ela está inserida. Então, por ser isso tudo, por ter um equipamento tão importante como é o caso do Pico do Ibituruna, que não é de Governador Valadares, é de Minas Gerais, é um sentimento do mineiro. Eu te pergunto, como é que está essa história aí? Quais são as ações que vocês estão desenvolvendo de maneira mais efetiva? Conta um pouquinho a realidade nesse 2023. Isso. Primeiramente, agradecer mais uma vez o convite ao Fórum de Minas, né? Como eu disse, infelizmente a gente está com um pequeno problema de conexão, mas eu acho que a gente vai conseguir aí trocar boas ideias, boas experiências, né? Governador Valadares é um município indutor aqui dessa região, olhando para a política de regionalização do estado, né? Onde a gente tem o circuito turístico Trilhas do Rio Doce. A Milena é até uma parceira muito grande nossa, que auxilia muito nos trabalhos realizados aqui no município, né? Juntamente aqui também com a nossa diretora de turismo, presidente do Contur, que é a Betina, com o nosso diretor de esportes, que é o Guilherme, e a diretora de cultura, que é a Fernanda. Eu costumo falar que aqui na secretaria a gente faz um trabalho de sinergia, porque aqui eu sou secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, né? Então é muita coisa. E aí tudo isso acaba se tornando, conversando entre si. O turismo que conversa com o esporte, que agrega na cultura, e que a gente forma esse serviço aí de sinergia. A gente acabou de ter aqui em Valadares um campeonato de pesca esportiva, e aí uma coisa que é nova, né, que a gente tem explorado aqui no município. Valadares já é considerada o maior destino turístico urbano de pesca esportiva do Brasil, porque pesca no Rio Doce, inclusive, com apoio aí da Fundação Renova, das ações de reparação e compensação, porque Valadares é a única cidade que dá para poder pescar o dourado, pescar o tucunaré, onde você tem um aeroporto dentro da cidade, né? Então a nossa infraestrutura urbana,
ela proporciona o desenvolvimento do turismo. Mas durante muito tempo, no desenvolvimento do turismo aqui em Valadares, ficou-se pensando em quem vinha primeiro, se era o ovo ou se é a galinha, né? Isso acontece muito quando se trata de discussão do turismo no interior. O que vem primeiro? Primeiro vem o turista, primeiro vem o investimento no marketing, primeiro vem o investimento em infraestrutura. E aí uma coisa que eu aprendi bastante aí com o Leônidas, aprendi bastante aí com a Milena, é muito nesse sentido de que que vem tudo junto, né? O ovo, ele vem e a galinha vai se desenvolvendo ali à medida que vários ovos são plantados, né? As coisas precisam acontecer de maneira conjunta e de maneira contínua para dar certo. Então aqui a gente tem feito muito isso nesse sentido, né? Enquanto a gente melhora as nossas infraestruturas, melhora os nossos serviços, define melhor as nossas rotas, fortalece as nossas organizações, fortalece esse senso de coletividade, a gente investe também em marketing, investe na atração de eventos para a gente fazer com que o fluxo turístico ele aumente, né? Então, para além de Valadares, da capital mundial do voo livre, que já era muito conhecida há muitos anos, hoje a gente começa a se diversificar como um local que tem grandes eventos universitários, esportivos universitários. Aqui a CAVE, por exemplo, que é um grande evento universitário que acontece no primeiro semestre, trouxeram aí 6 mil turistas de fora num feriado em que Valadares costumava ficar vazio. A gente já teve aí congestionamento de ônibus turístico, né? Que foi muito legal, inclusive, numa época que a cidade ficava aí totalmente vazia. E aí a gente vem com esse campeonato de pesca, por exemplo, além dos próprios campeonatos de voo livre. A gente trouxe a Brasel para o município para fazer esse fortalecimento do cenário gastronômico. Então a gente é chefe Puyat aqui hoje, Milena. Só faltou você e o Leônidas, mas o Puyat já está por aqui. Porque a gente vai finalizar esse festival gastronômico aqui da Brasel na cidade. Além desses investimentos nas nossas rotas rurais, né? Valadares tem muitas cachoeiras, várias áreas aí que estão inexploradas e que a gente tem feito esse trabalho. E aí eu acho que essa metáfora do ovo e da galinha define bem. Não ficar discutindo quem vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. É continuar botando para as galinhas irem melhorando sempre. É continuar fazendo essas ações de desenvolvimento, de coletividade. Ali eu acho que travou, Kevin. Você pode repetir? No finalzinho eu falei que aí fazendo essas ações para a gente ir reposicionando Valadares quando o assunto é o turismo, né? O turismo ele faz parte da história de criação da cidade. O primeiro nome da cidade foi Porto das Canoas. Então, esse sentimento turístico faz parte desde a criação e da identidade do município. Então, fazendo esse trabalho de estruturação e de valorização do que a gente tem, e com o apoio do governo do estado, a gente tem conseguido isso tudo. Meu caro secretário, você citou aí a Brasel, foi isso? A Brasel vai estar conosco aqui a partir das 12 horas com o presidente Frederico Paixão, que é o presidente da Abrazel na regional Vale do Rio Doce e proprietário do Bar do Fred. Em relação a governador Valadares, em relação a essas atividades aí que você produz e que você trabalha ao longo do ano, o que você poderia citar aí para quem está nos assistindo? Você citou aí a questão da pesca esportiva e do voo livre. O que você poderia citar? Como é que você convidaria quem está nos assistindo aqui para ir para Governador Valadares e os arredores? Como é que você convidaria o nosso telespectador para ir para a região leste/Rio Doce? Bacana. Ter uma experiência em um local onde a juventude pulsa vida. Peraí que eu acho que... Peraí. Excelentes experiências gastronômicas. Kevin, eu vou pedir para que você pegue a pergunta de novo e tente repetir ela. Nós vamos tentar mais uma vez. Se der certo, a gente segue. Se não der, a gente tenta mais alguns minutinhos à frente. Tá, se não der certo, eu passo essa missão para a Milena, porque a Milena já conheceu aqui o nosso território e vai saber também fazer essa chamada. Perfeito. Tá bom. Pode ir. Tudo bem? Mas o convite que eu deixo para quem quiser conhecer Valadares é quem quiser ter uma experiência de juventude e onde a vida pulsa a partir do contato com a aventura
onde você pode ter experiências que passam pelos 4 elementos, né? Que vai pelo ar, pelo rio doce, que vai também pelo contato com a terra e que vai também pelo contato com o nosso calor, que é tão natural, né? Onda de calor em Valadares, isso é todo dia, né? Já é natural. Então, quem quiser ter essas experiências de uma cidade que pulsa juventude, que pulsa vida, que pulsa alegria, que pulsa aventura, venha conhecer a região do Vale do Rio Doce. Não só Valadares, mas também conhecer as cachoeiras que a gente tem ali na região de Conselheiro Pena, Resplendor, a aldeia Krenak, que a gente tem ali em Resplendor também, o Instituto Terra, que está aqui na nossa região. Valadares é um município indutor de uma região que tem muito potencial e que a gente tem feito aqui com um trabalho estruturante, com o apoio do Estado, com o apoio do Contur, com os servidores aqui da área do turismo, conseguido estruturar e levar Valadares aí para o Brasil e para o mundo. Espero que tenha dado para ouvir. Deu para ouvir bem e deu para ter vontade também de seguir aí para governador Valadares o mais breve. Eu vou colocar aqui para você, Kevin, para a Milena, 2 casos que estão relacionados ao turismo, à cultura e à economia. Eu tive essas 2 experiências em 2 momentos diferentes, em 2 circunstâncias diferentes. A primeira foi fora de Belo Horizonte, eu estava no Espírito Santo, eu fui convidado para passar um final de semana por um amigo na região de Vitória. Ele tem um empreendimento próximo, fica perto daquela pedra Serra Azul, daquela pedra enorme lá. E lá eu tive a oportunidade de conhecer algo que é único. Dos empreendimentos, das circunstâncias mais lindas que eu vi na vida até o presente momento, chama Venda Nova dos Imigrantes. Essa história é uma história muito bacana, parece que é um povoado lá de imigrantes italianos, e eles construíram um circuito de alguns quilômetros, mas com dezenas de atrativos, que você vai andando, e aí você tem tudo que é derivado de leite. Aí você tem leite, queijo, manteiga, requeijão, variações de queijos e por aí vai. Isso tudo dentro de um ambiente. Aí você vai num outro e você tem embutidos de porco, embutidos de não sei o quê, e aí você tem uma variação enorme. Aí você vai e pega uma cadeia vinculada ao morango. Aí você vai e conhece a plantação, vê como é que eles fazem a extração, vê como é que é o processo da produção e vai conhecer depois o beneficiamento. Aí você vê o morango virando geleia, você vê o morango virando conserva, você vê o morango virando licor, cachaça e por aí vai. Então é uma história muito linda, essa de Venda Nova dos Imigrantes. Não tem jeito de eu não falar sobre essa história quando está sendo falado sobre turismo, sobre oportunidades, sobre desenvolvimento. Então esse lugar é uma referência que eu tenho para mim e que certamente é uma boa referência para qualquer gestor público e tal. Não sei se você conhece ou não, se vocês conhecem ou não, mas é uma história fina. E uma outra situação que está vinculada à cultura, à festa, a realidades locais muito únicas. Então eu inclusive falei isso para o vice-governador Matheus Simões ontem, na abertura aqui do fórum, que é uma coisa impressionante. Ele citou os municípios que iam ser impactados por alguma situação lá positiva, e aí ele citou Pintópolis. Pintópolis eu sei que foi perto da Chapada Gaúcha. Eu estive na Chapada Gaúcha uma vez e fui a uma festa tradicional em um povoado chamado Serra das Araras, em Chapada Gaúcha. Esse povoado mora lá, não sei quantas pessoas, 800, 1.000, 700. E que neste evento, nessa festa que acontece anualmente, vão 40 mil, 50 mil pessoas. E aí o pessoal fica tudo ali com um ônibus, monta-se barraca para tudo quanto é lado, deve ficar nas casas, enfim. É um movimento que eu nunca vi. Igual a esse que eu nunca vi, que acontece na Serra das Araras, em Chapada Gaúcha, certamente devem ter centenas de eventos com esta mesma proporção em Minas Gerais.
Com certeza. É isso? É isso. Primeiro, assim, né, você falou aí de Venda Nova do Imigrante, é um case de sucesso. Eu, infelizmente, nunca fui, tenho vontade de ir, mas muita gente tem ido e visto como funciona né, de uma forma interessante, a forma que, né, foi concebido o negócio, mais uma vez, feito de forma coletiva, né? É um projeto que tem essa perspectiva muito bacana, porque a gente sempre fala isso, né, Kevin? Não adianta, o poder público não faz o turismo, né? Quem faz são os empresários. A gente tem que cada vez mais promover, apoiar, ajudar, e eu acho que projetos como esse são importantes da gente conhecer. Como é bonito também, né, no Mato Grosso, enfim, a gente tem várias coisas interessantes acontecendo no movimento turismo. Em Minas Gerais, é isso que você falou, olha o tanto de distrito hoje, né, que São Bartolomeu, por exemplo, perto de Ouro Preto. Tem a festa da goiaba lá, o festival, que é uma loucura de maravilhoso. Os doces daquele lugar é isso, é um... São Bartolomeu. Festa da goiaba. Foi, na verdade, um dos 3 destinos mais charmosos, né, das vilas mais charmosas do Brasil, foi eleito, né, assim, competiu entre as 3 mais. Onde é que está São Bartolomeu? É um distrito de Ouro Preto. Está aqui do lado. Tipo Lavras Novas. Tipo Lavras Novas. Tem um outro que eu, né, assim, conheci, que tem um carinho muito grande, que chama Penha da França, que é perto lá no Vale do Jequitinhonha, sabe, no município de Itamarandiba. São Bartolomeu, Penha da França. Estou anotando esses nomes. Sem contar que tem um muito famoso que a gente conhece, que é mais famoso até que a cidade em si, que é o quê? Monte Verde. Sim. Né? Monte Verde foi isso no turismo, a cidade é Camanducaia. Né? Então, assim, eu acho que Minas Gerais, a gente tem 853 municípios e mais de 5 mil distritos, né? Olha isso. Lavras Novas conseguiu algo similar. Sim, sim. E a Lapinha também. Lapinha da Serra, né, que é maravilhosa. Enfim, e não só isso, eu acho que você falou das festas populares. Minas Gerais tem diversas festas da cozinha mineira, de todos os tipos, tanto dos doces quanto dos queijos, né? Que aí vem um tanto de coisa que a gente tem nesse sentido, dos cafés, né? Outro dia eu fui no Caparaó, região belíssima, com diversas festas do café, porque ali é muito forte, né? Quase na divisa com o Espírito Santo, né? A gente tem ali, né, um parque maravilhoso do Caparaó. Então, assim, a gente tem essa beleza e essa força, né? A gente estava falando, o Kevin falou, né, dos Krenacs, né, que a gente tem também os povos originários. Inclusive, hoje o secretário Leônidas só não está aqui, porque a gente está fazendo uma celebração, né, de uma parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, que a gente vai fazer um inventário, né, dos povos originários machacalis, né, para a gente iniciar esse projeto. Então, por isso, né, que eu vim representar. É a cidade, tem uma cidade que chama Machacalis. Eu não sei, mas é um povo, é um dos povos indígenas que tem em Minas Gerais, no Rio Doce, como o Kevin falou, né? São os Krenacs, né? Que são super importantes. Então, olha a beleza, Minas Gerais, gente. E a gente tem essas festas, a festa junina, a gente tem as festas de congados, que são maravilhosas, que a gente traz uma religiosidade. A gente foi, Gustavo, ano passado, ano retrasado, a gente fez a celebração, mentira, foi ano passado, a celebração dos 200 anos de independência, né, do Brasil, com a Orquestra Filarmônica em Portugal. E levamos juntos, também além da Filarmônica, os povos, a caretagem de Paracatu. Porque a gente descobriu que a caretagem de Paracatu... O que é a caretagem de Paracatu? É uma festa popular de Paracatu que veio originária de Portugal. E aí a gente descobriu que existem os caretos em Portugal, na região de Podance, em Portugal. A gente fez um encontro deles em Lisboa. E aí a gente percebeu que como Minas Gerais faz as coisas, lá é uma festa mais pagã, eles são vestidos, sabe, e saem celebrando no carnaval, junto com as pessoas. E no caso daqui, a gente traz a espiritualidade junto e a gente acaba colocando a fé junto com isso. São 24 horas de festa, então a gente vê o poder, né, das nossas festas populares dentro de Minas Gerais, que tem um pouco a ver com o que você está colocando, né, assim. Certamente. Para que a gente já siga para o nosso encerramento falando sobre o turismo, sobre a cultura, sobre o negócio e sobre as transformações que ele impacta na sociedade, se a gente fosse fazer um retrato de quais são os principais setores que estão vinculados à cadeia do turismo diretamente, quais são esses setores e qual é a realidade desses setores em Belo Horizonte e Minas Gerais hoje?
Então, acho que hoje eu posso falar dos setores principais que hoje são representados, por exemplo, no Conselho Estadual de Turismo, né? Você falou aí da Brasel, que são os bares e restaurantes, a gente está falando da BIH, que é dos hotéis, das agências de viagem, dos receptivos, das entidades de classe que também que promovem o turismo de uma forma muito bacana, né? Eu falo de Sebrae, CDL, FEComércio, né? Que são instituições que trabalham também, porque o comércio, né? A gente tem falado também, o comércio é muito importante do setor, todos eles, né, desde igual a gente falou, né, de movimentação da economia, não tem jeito. Então, que mais que eu penso? Deixa eu pensar qual de outros. Mas eu acho que basicamente são os setores mais fortes impactados diretamente. Hospedagem, alimentação, que está dentro de hotel, mas tem bares, restaurantes, né, que são importantes. Tem a questão dos produtores. Eu acho que os produtores hoje em Minas Gerais, os produtores rurais, os produtores... Já começa a ter essa entrega para o turismo também? Já, muito grande. A gente faz um trabalho com a Emater. Algumas coisas que já existem aí que tenham essa possibilidade de você falar. Por exemplo, a gente fez até, inclusive, no encontro de gestores deste ano, a gente fez uma mesa de mulheres empreendedoras do turismo e a gente chamou a Carmen, que o apelido dela é Urcha, ela é dona da Fazenda Caxambu, que fica em Três Pontas, na verdade, e ela tem ali, chama Paiol, da Roça, se não me engano, ela tem já toda uma visita guiada dentro de Três Pontas a partir da história do café. Ela coloca música clássica para os cafés delas crescerem, sabe? Ela é uma pessoa, tipo, divina, e o que ela faz, a produção dela, como tem outros de café, de queijo, nesse mesmo dia, né, assim, a gente teve uma produtora de queijo da Canastra. Então a gente percebe que não é só o bar e restaurante normal, o produtor, ele está muito envolvido nessa cadeia do turismo do dia a dia, que ele ganha não só porque ele vende o produto com relação a isso, né, exporta essa mineridade, seja para onde for, como também no sentido do dia a dia. O restaurante precisa desse insumo para ele trabalhar bem, né? Essa experiência profissional começa mesmo mais pelas vinícolas, né? A experiência profissional como uma ação recorrente. Eu acho que os cafés a gente já tem muita coisa bacana, as vinícolas a gente tem, os queijos, a gente tem muitas experiências bacanas com queijo, com azeite, tem fazendas de azeite maravilhosas hoje em dia que conseguem receber, né? Assim, enfim, eu acho que a gente tem crescido esse movimento, porque o produtor, ele tem o seu principal negócio é a produção. Né? Mas ele consegue, junto com isso, fazer... Quem nos ajuda muito nisso é a Emater, né? Uma instituição importantíssima do Estado, né? Aproveitando esse momento exato, você falou que hoje, nessa terça-feira, dia 26, você está seguindo para a Feira da Abave. Isso. O que nós, mineiros, vamos apresentar na Feira da Abave a partir de hoje e durante essa semana? O que nós, mineiros, iremos apresentar nesta feira? Então, a feira, claro que a gente vai levar a nossa mineridade, nossa economia da criatividade. A gente vai fazer um grande estande com diversas ações de promoções e parceiros. Nossos circuitos turísticos vão estar conosco. Então, a gente leva essa Minas Gerais cultural, essa Minas Gerais da cozinha mineira. Então, a gente apresenta a nossa cozinha mineira, da tradicional à contemporânea, porque é muito importante. Você sabe que quase 40% dos turistas que vêm a Minas, na nossa pesquisa de demanda, vem por causa da nossa cozinha, né? 40? Aham. Ok. Vem por causa da nossa cozinha, que é cultural, né? Sim. Então a gente vai ali para vender esse símbolo que é Minas Gerais, a nossa mineridade, a nossa criatividade. Quantos circuitos nós temos? Hoje nós temos 45 circuitos. Esses 45 circuitos estão exatamente nas 5 regiões de Minas, Leste, Oeste, Norte, Sul e a região central. Sim, a gente tem alguma região que tem mais ou menos? Acho que menos um pouco o noroeste de Minas, porque tem ali uma produção, né, mais rural muito forte, mas também é muito bacana. E a gente tem cada vez mais pulverizado, mas é bem equilibrado. O sul tem um pouquinho mais de circuitos turísticos, né? A região centro-sul, digamos assim, mas a gente tem em todas as regiões do estado, né? Esse estado lindo. Muito bom, está ficando muito claro, meu caro Kevin. Primeiro, uma alegria ter você aqui novamente conosco no Fórum de Minas. Nós vamos brevemente estar aí também em Governador Valadares, fazendo uma visita ao nosso prefeito André Merlo, mostrando um pouco sobre as realidades de Governador Valadares, mas foi uma alegria contar com a presença de vocês aqui hoje, nesta manhã de Fórum de Minas. Queria agradecer muito a presença do Kevin
e a presença da nossa Milena Pedrosa, secretária adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais, pedindo para que você finalize essa nossa conversa falando um pouco sobre o que a gente pode esperar para esta área neste segundo semestre de 2023 e o que a gente pode esperar aí nessa área também ao começar de 2024. Quais são os principais pontos que a Secretaria vai estar atuando? Bom, a gente lançou há pouco tempo 2 programas importantíssimos, que é o Mais Turista e o Minas Criativa. São projetos de política pública, são mais de 100 projetos, e a ideia é a gente gerar 100 mil empregos até o final de 2024, né, tanto no turismo e na cultura, nessa economia da criatividade, e a gente tem projetos lindos nas 2 áreas, além da gente continuar fazendo o que a gente chama de Secult, o projeto que chama Secult no município, que a gente continua indo até os municípios, que a gente entende que o Estado e os municípios têm que estar cada vez mais juntos. Dentro dessas 3 políticas, a gente consegue aí trazer 100 projetos, entregas que a gente vai fazer até 2024, um coletivo muito grande, interno com o governo, com diversas secretarias, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, de Meio Ambiente, de Infraestrutura e uma série de outros parceiros, como eu falei, SEBRAE, CDL, FEComércio, enfim. E a gente também construindo cada vez mais a potência também da cultura através das nossas 3 autarquias, né, que é a Fundação de Arte de Ouro Preto, a Fundação Clóvis Salgado e o nosso IEFA também do Patrimônio Cultural. Temos muitos projetos bonitos para entrega, né, tem uma série, convido a todos a conhecerem, né, o nosso site da secult.mg.gov.br, onde tem todas essas políticas públicas, mas também o minasgerais.com.br, que vocês podem ver todos os nossos atrativos turísticos, e nosso Instagram, que é Visite Minas Gerais, que também é um barato e mostra o tanto que é bonito e potente essa nossa Minas Gerais. Parabéns, governador Romeu Zema, parabéns, secretário Leônidas. A gente está muito bem servido com a nossa secretária adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais, doutora Milena Pedrosa, alegria ter tido você aqui. Doutor Kevin Figueiredo, muito obrigado pela presença. Não tenho a menor dúvida que Minas Gerais vai só avançar nesta área. Obrigado pela presença aqui conosco. Agradecemos. Valeu, Kevin. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado, minha cara secretária. Querido, muito obrigada, viu? Valeu. Foi ótimo. Obrigado. Bem, a gente finaliza esse bloco aqui, mas a gente continua com o Fórum de Minas. Damos só alguns segundinhos e já voltamos com o secretário de Planejamento de Teófilo Otoni.